Programa Fala Carlão. Oferecimento Plataforma Agro Revenda. A plataforma de conteúdo da distribuição do agro brasileiro. Falando de bichos. Tudo de pet, tudo de bom. O tema hoje é sustentabilidade. O Nelson Ananias Filho, que está aqui do meu lado, é o coordenador de sustentabilidade aqui da CNA. Vocês viram aí, a gente já está aqui em Brasília gravando esse material para vocês no prédio, na sede da CNA. A CNA, que é a casa do produtor rural. Programa Parla Carlão, a voz do parlamento que interessa ao agro brasileiro, direto da fonte. Nelson, obrigado por nos receber aqui, viu? Fica sempre à vontade. Aqui é a casa do produtor rural e nós estamos aqui para atender os interesses do produtor rural. Pois é, essa história você falou, a gente tem duas questões super importantes, que é alimento e energia. O mundo não vive sem isso, né? E essa é uma avenida de oportunidade aberta aí para o Brasil, né? Sem dúvida, o Brasil como país e até como parte, ele tem na sua matriz de emissões uma participação muito menor do que os demais países da sua dependência de combustíveis fósseis. Por quê? Porque nós somos um país que é abençoado por Deus, porque tem água, porque tem um sol o ano inteiro, porque investiu em tecnologias como os biocombustíveis, que investiu em tecnologias de melhoramento de solo. Então, essa transição energética para nós é muito mais natural. E nós estamos numa posição de dizer que nós somos sustentáveis na transição e a segurança alimentar e na transição energética, mas nós somos exemplo para o mundo. Então, esse trabalho que a gente faz dentro do Acordo de Paris não é só cumprir metas, é ajudar os demais países a cumprirem metas, o que nos abre uma nova oportunidade como setor agropecuário. Nós precisamos replicar esses cases de sucesso, nós precisamos mostrar que a questão de geração de energia de combustíveis fósseis, como no caso do Brasil, ela já foi vencida quando a gente não precisa ter, por exemplo, uma quantidade muito grande de veículos elétricos. Nós temos etanol, nós temos biodiesel, nós temos fontes, nós temos biomassa. Então, nós temos aí uma fonte de energia, uma matriz energética muito mais limpa, que pode ser não só uma referência para parcerias no Brasil, mas ela pode ser replicada mundo afora. Quando a gente fala em Sul Global, eu queria saber o seguinte, qual que é a contribuição do Sul, disso que você está falando, para o mundo, né? Porque o mundo não é só o Sul, o mundo é o Norte. E a gente vê uma série... Eu participo da COP, por exemplo, desde Sharm el-Sheikh, a gente vai participar agora em Belém. Como é que a gente consegue alinhar esse discurso para fugir de determinadas narrativas que sempre colocam o nosso agro na defensiva e, principalmente, como é que a gente sai das cordas nesse discurso? Com conhecimento, eu diria, porque não tem nenhuma evidência, por exemplo, que fazer biocombustível a partir de culturas alimentares, como soja, cana, milho, vá impactar preço de alimentos ou segurança alimentar. Na verdade, os estudos, tem um estudo uma meta-análise de 240 artigos que demonstrou que não existe nenhuma correlação estatística se a biomassa é alimentar ou não, positiva ou negativamente, não existe correlação, não está relacionado você estar usando essas culturas para fazer biocombustível, etanol e biodiesel. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando tem impacto, normalmente é baseado em modelagem. Então, a gente às vezes usa a modelagem para se guiar, mas vários dos modelos econômicos que são usados, eles assumem muitas coisas, e aí quando você olha a vida real, o que está realmente acontecendo a nível, às vezes de país, mas a nível familiar, a nível da família que lida num contexto que ela está produzindo não só comida, mas também biocombustível. É positivo, o impacto é positivo. Então, os impactos, eu acho, as evidências que a gente tem é que a gente tem que realmente falar mais sobre isso, porque o discurso de que exista um impacto negativo do biocombustível na segurança alimentar não existe evidência de fato.
sobre Agora, isso. existe, vamos dizer, boa vontade dos países, principalmente na Europa, de entender isso que você está falando e de uma vez por todas, vamos dizer assim, ao menos nos ouvir? Então, tem dois tipos, né, de audiência para essa conversa. Tem uma audiência que ela é bem intencionada, Sim. que só precisa saber mais sobre como a gente faz uso da terra. Então, está aí o nosso papel de divulgar mais, de trabalhar mais a comunicação, o seu papel de falar mais sobre o assunto. Então, isso é muito importante. E aí tem o outro lado, porque às vezes são barreiras comerciais. Sim. E aí não adianta a gente falar. Posso ficar rouco de tanto falar. Posso falar muito, mas não vou convencer ninguém. A gente tem um problema de meio ambiente que eu reputo gravíssimo, e esse problema de meio ambiente está sempre aqui nas cidades, né? Eu queria colocar esse dedo nessa ferida e saber o seguinte: eu acho que o campo ele pode ser convocado para ajudar as cidades a melhorar Com certeza o campo vai oferecer cada dia mais produtos e não só. E aí eu não estou falando só de alimentos, quando você vê fibras, entendeu? Você imaginar que a celulose está fornecendo aí matéria-prima, fibras, algodão, a própria celulose líquida que está se transformando em tecido. Tem tanta tecnologia que o agro pode oferecer para quem mora na cidade, que precisa de melhor qualidade de vida, ao mesmo tempo que pode estar usando produtos com origem do agro brasileiro, que são menos emissoras, que usam menos recurso natural, que também tem um trabalho eficiente no uso da terra, com 2 até 3 safras. Então, acho que tudo isso o agro vai mostrar cada dia mais. E eu acho que até o homem da cidade tem orgulho do nosso agro, com certeza. Eu tenho certeza absoluta disso. E a gente sabe que tradicionalmente, aí, eu acho que ali por setembro, a gente vai estar aqui reunido de novo. Vocês devem fazer o lançamento de um documento aí da CNA. E eu queria que, se você pudesse para a gente, vamos estar, alguns highlights aí do que vem aí nesse documento e mais adiante já também falar daquilo que nós vamos encontrar lá, porque eu acho que assim, a gente não pode deixar a oportunidade passar de efetivamente mostrar ao mundo in loco, como dizia um prefeito lá da minha cidade, para o mundo não só ouvir falar, mas para o mundo poder aparpar também, né? Verdade? É importante você trazer para o chão e para a realidade do produtor rural quais são essas metas e quais são essas vantagens, e essas vantagens, como a gente falou, essas vantagens comparativas do setor agro brasileiro. Então, esse ano nós estaremos aqui na CNA, nós levaremos aos negociadores brasileiros, à sociedade brasileira, aos produtores rurais e principalmente às negociações do Acordo de Paris, um documento que vai sintetizar aquilo que o setor agropecuário espera da COP30. A gente está ainda num processo de formulação dessa agenda, né? O Acordo de Paris, a COP, ela não acontece só em novembro, ela começa a acontecer no final da COP do ano anterior e se estende até a próxima COP, onde são construídas as agendas, debatidas, construídas as agendas. Essa agenda ela passa por diversas negociações, inclusive uma agora, que acontece em Bonn, no mês que vem, que é a reunião intermediária, na qual se fixa, né, ou se define a agenda que vai ser definida no final do ano. E esse ano a gente tem uma componente a mais, em que o presidente da COP é brasileiro, até porque nós estamos aqui no Brasil. E a presidência da COP, ela traz a responsabilidade de se definir uma agenda de ação, ou seja, aquilo que o país que recebe a COP quer discutir como assunto, tá? Então, a gente ainda tem um caminho a trilhar até lá, mas a gente tem uma expectativa de alguns temas que a gente entende que vão estar serão fortemente discutidos esse ano. A questão do financiamento, que também já veio de COPs anteriores. A questão do financiamento, então, nem se fala, né? A gente precisa trazer, e as medidas, elas são cada vez mais urgentes para a gente alcançar a meta do Acordo de Paris. E isso exige investimento pesado. Esse investimento pesado, ele foi definido na última COP com um esforço de 300 bilhões, a partir de 300 bilhões
por ano até 2035, para que a gente comece a alcançar e reverter essa tendência de aumento da temperatura. E o Brasil, ele tem soluções para isso: a agricultura ABC, a manutenção da vegetação nativa, a recuperação de vegetação nativa, o investimento e pagamento por serviços ambientais, mercado de carbono. Então, todos esses são instrumentos que dependem fortemente de um financiamento para que a gente possa trazer e exercer esse maior potencial do agro nessa questão. Vamos falar um pouquinho da FAPESP. Assim, eu vou partir do pressuposto que a minha audiência não conhece. Me conta um pouquinho desse trabalho da FAPESP. Vamos desenhar mais um pouquinho para o meu público aqui. Com muito prazer. O BioEM é um programa que foi criado em 2009. Ele fez 15 anos ano passado. A gente fez uma grande celebração. Ele contribui com todas as áreas do conhecimento para a bioenergia. Então, produção de biomassa, melhoramento, toda a parte de biotecnologia, a genética, produção de biocombustível, de todos os biocombustíveis, as tecnologias para biorefinaria, aí entra muitos produtos além, né, derivados da biomassa, além do biocombustível, a questão do uso final, os motores, a competição com a eletrificação, todos esses dilemas que a gente ouve da mobilidade e sustentabilidade e impactos. Entendi. Então, a gente avança muito no uso da terra. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente tem feito nesse assunto, que agora está muito importante, mas a gente está sempre avançando em abrir novas vertentes tecnológicas. Então, agora a gente tem hidrogênio, captura de carbono, a gente está trabalhando com não só captura de carbono, mas captura e o uso do carbono. A gente tem trabalhos onde a gente pega o CO2 da fermentação, que está escapando, né, ou do milho ou da cana para a atmosfera, que é pouco, mas é muito, porque ele é puro, 99,9%. Você não gasta dinheiro ele já para purificar, ele está puro, e transforma em etanol. Aí a gente precisa de hidrogênio. Então, como é que a gente vai fazer hidrogênio? Biometano. Então, recentemente a gente tem todo o desenvolvimento de usar vinhaça, que era um problema. Agora a vinhaça é lucro, agora a vinhaça é desejada. Entendi. Preciso de mais vinhaça. Olha a diferença, né, que desenvolver tecnologia faz para um setor. O agro, a gente não vive sem a cidade e a cidade não vive sem o agro. Nós somos farinha do mesmo saco. Né? Além do que, quem está na cidade sabe muito bem do trabalho do produtor rural e reconhece esse trabalho e tem orgulho do agro brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse orgulho do brasileiro, do campo e da cidade e mostrar isso para o mundo, aproveitar todos esses debates globais sobre o tema e mostrar que o Brasil é competitivo e vai fornecer cada dia mais fibra, mais comida, mais combustível vindo da agricultura brasileira. Agora, para fechar aqui nossa prosa, a gente começou falando de biocombustível, está terminando falando de biocombustíveis, pensando aqui em mundo, né? Pensando num avião que decola de São Paulo, poderia até decolar com, vamos dizer assim, um combustível verde e tal, mas ele precisa pousar, fazer um pouso em qualquer lugar do mundo e precisa ter lá também a mesma energia. Você é otimista em relação a esse, vamos dizer assim, essa globalização do combustível verde, vamos chamar assim? Não tem como não ser. Nós precisamos acreditar nisso, porque a gente precisa substituir os fósseis. A gente precisa acreditar nisso. Eu acho que 2027 está chegando. O governo brasileiro fez um excelente trabalho de regulamentação. A gente tem a combustível do futuro, a nova legislação. Eu acho que a gente está num momento excelente para o Brasil. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, voltar para essas questões de sustentabilidade para atrair recursos do clima, atrair recursos, inclusive em práticas que eu posso adicionar mercados de carbono que também estão sendo regulamentados para adicionar valor, né? Entendi. Então, assim, o que a gente está fazendo é uma revolução nova no agro, viu? Já teve aquela revolução verde, agora vai ter mais uma, que é essa captura de carbono, sequestro, uso e criação de valor. Mais prateleira de cima, impossível.